Senhor, a todos, estamos começando a lição de jovens desse segundo trimestre. E eu convido você a estar conosco, participando das aulas, curtindo, se inscrevendo no canal. E o tema dessa lição aqui é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. É um livro maravilhoso em que vai contar a história do povo hebreu, a história de Josué, a história das maravilhas. E o tema dessa lição é Tempo de Conquistas. Como o tema já diz para você, tempo de conquistas. As conquistas que ocorreram no tempo de Moisés, no tempo de Josué, especificamente no livro de Josué, mas os tempos de conquistas que ocorreram pelo povo hebreu através das mãos poderosas do nosso Deus. E nós vamos estar lendo esta lição. O texto do dia até comenta assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo de número 37. Como diz a carta de Paulo aos Romanos, por aquele que nos amou nos faz mais do que vencedores. E a síntese da lição diz aqui: resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Essas profundas marcas, resultados que estão na Bíblia Sagrada, que trazem para nós perseverança, fé, que traz para nós coragem para caminhar, esforço para caminhar, vendo tudo o que ocorreu através de Josué, através das maravilhas que Deus operou na vida deles. Esse livro aqui, ele vai falar de várias coisas, mas dentro do livro de Josué, destacam-se 3 batalhas importantes: a de Jericó, a de Ai e a última, que teve o tratado feito em Gibeão. Todas essas batalhas, elas acabam sendo comentadas dentro do livro de Josué. O livro de Josué é esse, que Josué é aquele mesmo lá que estava com Caleb, que foi espiar a terra, que fizeram todo o relatório para Moisés, Josué e Caleb. Então o livro de Josué é de Josué, esse que era o espião. E dentro dessas 3 batalhas também, que fala aqui de Jericó, de Ai e essa última aqui também, desse tratado em Gibeão, os 3 pontos importantes ali dessa batalha, que em Jericó pôde-se ver ali o poder de Deus acontecendo. Em Ai, ali a evidência era o salário do pecado. E em Gibeão, revela a insensatez do ser humano. Então essas 3 batalhas, dentro de todo o livro, claro, vai relatar a respeito disso daqui. E o livro de Josué, ele começa a história de Josué, começa aonde termina Deuteronômio. Terminou Deuteronômio, começa Josué. Essa é a história de Josué. Na introdução aqui, fala assim: Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos. Então, essa introdução fala a respeito disso. E depois fala também: então o Senhor levantou uma segunda geração, o qual foi adestrada no deserto. A lição, a aula que eles tiveram foi no deserto, as experiências que eles tiveram ali. E aqui depois fala também: o tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o povo. Essa é a história do livro de Josué. E o livro de Josué tem uma visão panorâmica, que é Josué, o primeiro dos livros denominados históricos nas Sagradas Escrituras. Essa é a visão panorâmica que o comentarista da lição aqui da CPAD coloca. E diz assim também: seguindo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 antes de Cristo. Por volta de 1400 antes de Cristo.
A maioria dos teólogos, então, acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual narra o seu falecimento, segundo o comentarista dessa lição nos passa aqui. E o comentarista dessa lição, vamos ver quem que é Reinaldo Odilo, é o comentarista dessa lição. Livro de Josué, diz aqui, Josué apresenta aspectos singulares, indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais nele escritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto aos cristãos de todas as épocas. Então nós vemos dentro do livro de Josué, nesse tópico do número 1, a visão panorâmica, claro, resumidamente aqui, mas nós vemos aqui a história de Josué, a história do povo, perseverar, aguardar, esperar e Deus realmente fazer na vida deles. No segundo tópico, ele fala assim, como era o mundo da época. E aqui achei bem interessante, pessoal, porque o comentarista, ele coloca aqui, ó, seguindo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão, por volta de 1400 antes de Cristo. A ideia é essa, 1400 antes de Cristo. E aqui ele comenta que muitos povos já existiam. E aqui, civilizações, ele fala aqui da primeira no Japão, né, o Jomon, chegado ao seu apogeu em vários lugares da Europa. As populações começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso dos instrumentos e metais. Então você vê toda uma movimentação no mundo aqui. E aqui também sendo que o primeiro povo surgiu no México, porque a América do Norte não tinha civilização ainda. E vários aqui dizendo, por volta de 1500, o Império Assírio viria a surgir, o Império Assírio veio a surgir a 1200 a.C., e depois fala de Roma ser fundada em 753 a.C., todas essas datas, e fala do Egito também, que era um país rico também, e fala a respeito aqui, que depois lá em seguida no subtópico de número 3, ele vai falar assim, o território de Canaã, denominado Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura e ficava a 450 quilômetros do Egito. Então a vizinhança aqui da Terra Prometida, o Egito a 450 quilômetros, a 1.100 quilômetros ficava Nínive, depois aqui a leste ficava a 1.100 quilômetros a Babilônia, depois a 1.600 quilômetros a Pérsia, depois a 1.300 quilômetros a Grécia, 2.400 quilômetros a cidade de Roma. Então essa era a vizinhança da Terra Prometida, o mundo ali já habitado, o mundo tendo já os povos, as nações ali. A Terra Prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. E o comentarista comenta assim, por que Deus não colocou de repente conquistar o mundo, a Terra Prometida, conquistar o mundo todo, não ser só essa faixa de terra, mas ser gigantesco lá. Por que não ocorreu isso? Porque Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor só estabeleceu aquela faixa de terra. Detalhe, aquele ponto pequeno perto do mundo era o ponto pequeno onde seria uma nação tão respeitada que Israel, uma nação tão grande, tão maravilhosa, dentro de uma faixa de terra tão pequena, e aonde você vê hoje em dia a tecnologia, você via naquela época Deus defendendo, Deus cuidando, Deus continua da mesma forma fazendo isso, naquela pequena faixa de terra, tecnologia de todas as áreas, e um povo abençoado por Deus. Poderia conquistar o mundo todo, mas Deus não quer dessa forma. Deus deu aquela faixa de terra, aquele lugar prometido, aquele local prometido para eles, onde eles seriam abençoados, e simplesmente aquilo. E você pode notar que o povo de Israel não é um povo que vai querer dominar outras terras fora daquela
que eles dizem, daquelas que eles dizem, mas que Deus prometeu para eles, que era a terra deles. Nada além disso. Eles não querem conquistar o mundo, eles querem simplesmente reconquistar a terra que era deles, o lugar que é deles. Você pode notar essa diferença aqui. E aqui nós vemos, tem um detalhezinho nessa lição, que ele está escrito assim, pense, porque Deus não estabeleceu a terra prometida com dimensões, é o que acabamos de falar, dimensões gigantescas, porque ele deu aquela terra para eles cuidarem bem dela. O outro ponto importante, Deus não anelava que seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde eles estavam. Aquele pontinho, aquele lugarzinho pequeno, mas era o lugar onde Deus colocou. E isso nos mostra que às vezes Deus nos dá coisas que parecem pequenas e alguns de nós querem conquistar o mundo todo, sendo que Deus deu algo para nós conquistarmos, que é aquilo que Ele deu para nós conquistarmos, e ponto final, e fazer bem feito aquilo que nós fomos chamados para fazer. No tópico 2, diz aqui o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim, Josué, escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado. E o chamado dele, imagine, receber Moisés, chamou, fez a reunião, passou para ele o cajado, vamos usar essa palavra, e agora essa responsabilidade. Imagine você assumir o lugar de alguém tão usado por Deus, que via Deus face a face, que conversava com Deus. Josué é esse que recebeu esse momento. E aqui, diz aqui, seu chamado do milagre da travessia do Jordão, devoção da obediência do povo, bem como as campanhas militares, e ele conseguiu tudo isso, por quê? Porque Deus estava com ele, Deus era com Josué. Havia uma promessa que diz assim, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço, a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Isaías 44:3. O livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, toda a caminhada dele, a chamada dele para liderança, tanto que o tópico, a lição 2, nós vamos falar de um líder, que nós vamos gravar esse vídeo ainda, para você estar conosco, acompanhando nós no canal Juninho Espírito Santo. E aqui diz, a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes de muitas batalhas, que 3 que eu falei que são as principais ali para vocês. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os que vivessem fielmente ao Senhor. Então ele passa também a mesma coisa, dizendo de continuar fiel ao Senhor, e que quando continuamos fiéis ao Senhor, Deus faz grandes coisas na nossa vida. Aqui daí ele fala da divisão do livro. Essa divisão, eu vou falar só um pedacinho, que diz aqui, o livro de Josué possui uma clara divisão. Qual que é? Primeiro, preparação para a conquista. Segundo, a conquista efetiva. Terceira, a divisão da terra. Quarta, a mensagem final de Josué e ele agindo e montando e colocando todos liderança tal e ajeitando. Então, a divisão é essa daqui, a divisão de Josué. E depois ele fala aqui do valor. O livro de Josué tem extraordinário valor histórico, claro, porque vai falar do povo hebreu, vai falar da conquista da terra, da conquista daquilo que Deus prometeu para eles, da divisão aqui também da terra, tudo isso vai falar. E fala aqui, né, que diz o milagre do Jordão, da queda de Jericó, da conquista e da divisão da terra prometida. Tudo isso faz parte da história do povo hebreu. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 fala que para nós, no livro de Josué, é importante para a nossa vida devocional. Por quê? Porque Deus, Ele cuida, Deus toma conta e todas as coisas elas cooperam para o nosso bem, contribuem para nós. E o final aqui desse tópico diz assim: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente sua promessa. E daí eu pense, por que os livros canônicos mencionam as façanhas, mas também os erros cometidos pelos heróis da fé? Claro, para mostrar que eles são humanos,
para mostrar que eles também são falhos e que carecem e precisam da misericórdia de Deus e que são pecadores. Só Jesus Cristo que não pecou. Os demais, todos nós pecamos, e os heróis aqui da Bíblia também falharam, também erraram, também pecaram. E isso para demonstrar que o nosso Deus é o único, nosso Senhor Jesus é o único que não pecou. Ponto importante, o princípio espiritual mencionado por Jesus de que não há nada escondido que não venha a ser revelado, mostra-se verdadeiro com frequência nas Escrituras. Deus mostrando ali a onisciência, a onipotência, onisciência dele e o cuidado dele conosco. Daí o último, tacadinho um pouco a renita aqui, pessoal, não liga aí. Tópico 3, antecedentes históricos. E o último tópico. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo. Eles não viriam mais aquilo que o tempo de Moisés, aquela glória. Mas, nem água sendo da rocha. Eles agora se tornaram, eles agora não moravam em frágeis, eles agora não morariam sem frágeis tendas, mas em casas bem construídas. Agora eles morariam num lugar diferente. Frutos que as terras produzissem, vamos voltar aqui. Mas em casas bem construídas, comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam água dos rios e mananciais, que era a terra prometida que Deus tinha falado para eles, que era onde manava leite e mel. Então agora eles iam provar de tudo aquilo da terra que estava sendo para eles. Como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles. A única forma para eles chegarem lá. E as últimas palavras de Moisés diz assim: com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira e daí teve que... Moisés fez o quê? Aquilo que eu falei, convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve e sem entrar em Canaã. E, entretanto, o povo precisava ouvir novamente as leis de Deus. Por que ouvir novamente? Porque as leis elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser trabalhadas e sempre serem lembradas para honrar a Deus. Por isso, das festas dos judeus, pelo menos 7 principais deles, todas elas você vai ver que é para lembrar conquistas, para lembrar do que Deus é na vida deles, o que Deus é como Senhor deles. E é isso que precisa ser sempre lembrado. E o último subtópico 3, um novo tempo de fé e expectativa. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração, números 1 e 4. Agora eles poderiam, para entrar na terra prometida, eles têm que enfrentar um obstáculo, as águas do Rio Jordão. E Deus entrou com providência, agiu, e esse obstáculo e todos os outros obstáculos, eles venceram, porque Deus estava com eles. Deus aprovou. E aí tem um versículo em Hebreus 11, que diz assim: pois sem fé é impossível agradar a Deus. Eles agradavam a Deus e por isso alcançaram tudo aquilo que Deus prometeu. Deus realizou milagres, Deus realizou maravilhas e pense, aqui tem um pense. Por qual razão a lei foi transmitida novamente? Se eles já conheciam, é por isso, pelo que eu falei. Foi transmitida novamente porque é preciso sempre lembrar. E o ponto importante, a falta de fé de Deus impede-nos de viver sobrenatural. Nós precisamos viver de sobrenatural. Tem razão, a nossa vida é com razão, sim, mas nós precisamos viver no sobrenatural. Que Deus, Ele faz grandes coisas e maravilhas. Viva o sobrenatural. Confia no Senhor e Ele vai fazer tudo. E a conclusão aqui, na verdade, o livro de Josué vai retratar a vida de Josué, o ministério de Josué, as conquistas de Josué, as maravilhas do povo hebreu, aquilo que eles conquistaram, a história deles e Deus sendo o Senhor dos exércitos e muito mais que isso, e muito mais Deus agindo em todas as áreas na vida desse povo e chamou esse povo para fazer a diferença na terra e eles têm feito.
Deus abençoe a tua vida. Obrigado por você acompanhar essa aula. Assista a aula número 2, inscreva-se no canal, divulgue os vídeos, curta o vídeo e nos ajude a divulgar. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Obrigado, a paz do Senhor e até. Abraço.